aflições, ajuda que recebo, devo a ti, meu bom Deus. Triste, Senhor, sem ti o mundo é, sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força e sem vigor, onde irei a não ser a ti, Senhor? Olá, seja bem-vindo a este momento de estudo. Queremos, nesta oportunidade, estudar sobre o maravilhoso presente do perdão. Este é um estudo que está na apostila do Manual de Instrução Cristã com Jesus. Utilizamos esse material para a instrução cristã doutrinária dos jovens e adolescentes que estão se preparando para a cerimônia de confirmação, onde, através desses estudos doutrinários, terão condição de responder por si só em sua fé cristã e também participar de todas as bênçãos da igreja de uma forma consciente. O perdão dos pecados é uma promessa de Deus para as nossas vidas e nós confessamos a fé no perdão quando também dizemos o credo apostólico. Portanto, faz parte do terceiro artigo do credo apostólico. Na lição anterior, nós vimos sobre a Santa Igreja Cristã e agora nós queremos então estudar sobre o maravilhoso presente do perdão, cujo nosso Deus maravilhoso transmite a nós através da vida da Igreja que administra a palavra, o batismo e a Santa Ceia. O perdão dos pecados é o mais precioso presente que Jesus nos dá. E nós vemos esta frase, diz: Senhor, ao meu passado o teu perdão, ao meu presente a tua misericórdia, ao meu futuro a tua providência. E de fato, queridos irmãos e irmãs, nós na vida ganhamos muitas coisas de presente. Somos presenteados em muitos momentos de nossa vida, momentos como aniversários, Natal, Ano Novo e outras tantas datas comemorativas que nós temos. Somos presenteados também quando alguém viaja e nos compra um mimo, porque se lembrou de nós na sua viagem. Ganhar presente é gostoso. Caro ou sem valor monetário, tanto faz. O valor não está no objeto em si, mas está no fato de ter sido lembrado por aquela pessoa que nos presenteia. Entretanto, nada se compara ao prazer de ser presenteado pelo convívio das pessoas que nós amamos. Nesse convívio nós recebemos também olhares carinhosos, sorrisos sinceros, nós recebemos o tempo de convívio, nós somos ajudados no nosso trabalho e, principalmente, recebemos os ensinamentos que precisamos para a nossa vida em geral. Olhe, por exemplo, o convívio da sua casa. Os seus pais dão ou deram para você muitas coisas. Comida para viver, roupas, calçados, casas e tantas outras coisas que possibilitaram você ter conforto e felicidade. Em relação à nossa comunhão com Deus, nós também recebemos constantemente presente de Deus. Reconhecemos que todas as bênçãos materiais que temos são frutos da divina providência de Deus para nós. Também é Deus quem nos resgatou de nossa condenação pela ação missionária de seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz em nosso lugar. Ou seja, para que tenhamos acesso à vida eterna, é Deus que gratuitamente nos dá o perdão dos pecados. Não tenho com isso dúvida de que o perdão vindo de Deus é o mais importante presente recebido em nossa vida. Não tem nada na vida que tenhamos ganhado de presente, que tenhamos ganhado sem o mérito de nossa parte, sem a nossa conquista, que tenha mais valor do que aquilo que Jesus nos dá, que é o perdão dos pecados. Este perdão é anunciado a nós pelo Evangelho
e firmado em nossos corações pela ação do Espírito Santo. No texto de Marcos, no capítulo 2, nos versículos 1 a 12, nós temos, por exemplo, o relato de que Jesus curou um paralítico quando lhe concedeu o perdão dos pecados. Na vida desse paralítico, a falta de perdão era um mal maior do que a própria paralisia que ele carregava no seu corpo. Em muitas situações, o fato de não ser perdoado e viver uma consciência culpada causa males físicos no corpo, como a desse paralítico. Por isso, Jesus perdoou primeiro o pecado do paralítico, porque sabia que com isso também ele restauraria a alegria de viver e acabaria com tantos outros males em sua vida. Assim como foi na vida do paralítico, o pecado também é o nosso maior problema. Por isso, o perdão de Deus é a maior bênção, o maior presente que nós recebemos em nossa vida. E esse presente vem de Deus. Não merecemos este perdão, mas nós recebemos este perdão única e exclusivamente por causa da misericórdia de Deus, por causa do seu amor infinito para conosco. Deus tem compaixão de nós e assim na sua compaixão, Ele decide nos perdoar. Os textos bíblicos que nos indicam a nossa necessidade em relação ao perdão são esses. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre Deus, entre os vossos pecados que encobrem o seu rosto de vós, para que Deus não vos ouça. Veja, aqui nesse texto Isaías mostra que o nosso pecado, as nossas iniquidades, constrói um abismo na relação entre nós e Deus. De forma que não é possível que nós mesmos possamos reatar esta relação com Deus. No entanto, Deus é quem faz isso quando oferece o seu Filho Jesus Cristo para sofrer na cruz todo o castigo que nós merecíamos e assim nos conceder o perdão. Ainda nós vemos em Ezequiel capítulo 18, versículo 20, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Veja bem, em Ezequiel nos é mostrado que cada um responderá pelas suas ações. Não é possível ir para o céu de garupa, e também ninguém poderá responder pelo pecado do outro. O único que tem a condição de assumir os nossos pecados e respondê-los por nós é o próprio Cristo. Por isso, Cristo nos convida a depositarmos sobre Ele os nossos pesados fardos para que sejamos aliviados com o perdão que Ele nos concede. Ainda o Salmo 51, versículo 5 diz: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. A nossa natureza é uma natureza de desobediência a Deus. Desde o momento em que fomos concebidos, desde o momento em que estamos sendo formados ali no ventre de nossa mãe, nós já temos em nós a natureza pecadora, pois viemos de um homem pecador, nosso pai, e uma mulher pecadora, nossa mãe, que unindo-se, formam então um novo ser. Este novo ser não pode vir sem pecado, visto que veio de um homem pecador e de uma mulher pecadora. Assim sendo, queridos irmãos, não existe um justo sequer. Todos são pecadores. O único que é justo e que não foi concebido pela relação entre homem e mulher, mas sim pela concepção do Espírito Santo em Maria, foi o próprio Cristo. Por isso, somente Cristo tem a condição de assumir a nossa situação de pecadores e redimir-nos do nosso pecado, sendo Ele o sacrifício perfeito por cada um de nós. E ainda Romanos 3, 23 nos mostra: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estes textos apontam para a nossa situação diante de Deus, mostrando que
para nossa indignidade ou mérito, nós não temos nenhuma condição de estarmos na presença de Deus por conta própria. Nós só podemos adentrar a vida eterna graças ao perdão que Deus nos oferece em Cristo Jesus. É por isso que nós falamos que o perdão é o maravilhoso presente de Deus, a coisa mais importante que nós ganhamos em nossa vida. Queremos olhar agora sobre esta justificação, então, que Cristo nos dá. O texto de João, capítulo 1, versículo 29, nos diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como, devido aos pecados, nós somos indignos de estarmos na presença de Deus, Cristo carrega os pecados de todas as pessoas sobre os seus ombros. E ele, então, sacrifica-se na cruz por cada um de nós, para ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E sendo isso, Deus não está apenas falando de uma morte coletiva, mas Deus aplica a morte de Cristo no lugar de cada um de nós. Portanto, o presente de Deus para nos ter juntamente com ele, nada mais é do que entregar a vida do seu único Filho para a nossa salvação. Cristo sofreu, derramou o seu sangue e morreu pelos meus e pelos seus pecados. Sob o Cordeiro era depositado todos os pecados do povo. Assim sendo, o Cordeiro era morto em lugar do povo. De igual modo, Cristo é esse Cordeiro que foi morto em lugar da humanidade, e nos ombros de Cristo estavam os pecados de todos nós. Estavam os meus pecados, estavam os seus pecados. Todos nós em Cristo Jesus fomos redimidos graças ao sacrifício que ele realiza em nosso lugar. Por isso dizemos que o sacrifício de Cristo é vicário, substitutivo, ou seja, ele substitui, dando a sua vida, para que nós então fôssemos poupados da morte e da condenação eterna. Assim sendo, por causa da obra de Cristo Jesus, Deus declara justo todas as pessoas que nele confiam. Mas é importante observar que o perdão de Deus para a nossa vida não é de graça. É sim por graça. Qual é a diferença entre ser de graça e ser por graça? O perdão seria de graça se ninguém tivesse que assumir nossa culpa e sofrer o castigo que merecíamos. Se ninguém cobrasse nada pelos erros que cometemos. Mas Deus realiza a justiça, cobrando o preço justo dos nossos pecados. Porém, Deus não cobra de nós. Deus deposita este castigo sobre os ombros de Cristo, cobrando nele o castigo que nos traz a paz. Entendemos então que nós somos salvos graças à obra de Cristo Jesus. Sendo isso, não é uma salvação gratuita, visto que alguém pagou muito caro, mas é sim uma salvação por graça, porque alguém fez em nosso lugar, substituiu, dando a sua vida, para que a nossa fosse poupada. O perdão dos pecados custou muito caro, mas Cristo é quem paga esse preço por mim e por você. Então, o texto de Efésios, no capítulo 2, versículos 8 a 9, nos diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ninguém pode comprar o perdão de Deus com seus méritos, nem tampouco praticar obras na esperança de ganhar o favor do perdão vindo de Deus. Mesmo que não mereçamos o perdão, nós somos perdoados única e exclusivamente pela graça de Deus, através da fé em Cristo Jesus. Sendo assim, nós cristãos não devemos praticar obras na esperança de ser salvos. Não devemos praticar boas obras para que com isso Deus tenha piedade de nós. Mas sim, nós cristãos devemos praticar boas obras porque Cristo já se apiedou de nós.
Nós devemos praticar boas obras porque já somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Resumindo, nós não devemos praticar boas obras para sermos salvos, mas nós cristãos devemos praticar boas obras porque já somos salvos. Sendo assim, eu confio não nas minhas obras para a salvação, mas eu confio em Cristo, e as obras tornam-se um fruto de uma vida redimida em Cristo Jesus. Queridos irmãos, esta bondade de Deus é transmitida a nós também pelos meios da graça. E é sobre estes meios que nós queremos aqui estudar um pouco. Jesus nos diz no texto do Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 47, que você pode conferir na sua Bíblia em casa. Diz assim: em seu nome deve-se pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Também no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículos 19 a 20, esse que aparece na sua tela. Diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Deus oferece a nós o seu perdão através dos meios da graça. Como é, então, que esse perdão que Cristo conquistou na cruz chega até a minha vida? Chega por meio da palavra, do batismo e da Santa Ceia. Estes são os meios que Deus usa com a ação do Espírito Santo para comunicar à nossa vida o perdão que Cristo nos dá. Na palavra, Deus nos chama ao arrependimento e oferece o perdão dos pecados. No batismo, Deus nos regenera para Ele e nos envolve de Cristo, dando-nos o perdão e nos chamando, então, trazendo para dentro da família de Deus, dando-nos uma nova vida. Na Santa Ceia, como filhos e filhas de Deus, somos agora fortalecidos na fé, no perdão dos pecados e encorajados a vivermos uma vida nova, através do corpo e sangue de Cristo, que são recebidos por nós no pão e no vinho. Então nós desfrutamos desse perdão oferecido por Deus através de Cristo quando depositamos a nossa fé na obra de Cristo como sacrifício vicário por nós. Se você acredita em Jesus como seu Salvador, você então é perdoado por Deus. Você então recebe o perdão na sua vida. E esta fé em Jesus vai fazer com que você tenha comunhão com Deus para constantemente ser alimentado com este perdão. Esta comunhão significa prezar pelo contato com palavra, vivência do batismo e a participação da Santa Ceia. É por meio destes canais que Deus fortalece o perdão que Ele nos dá em Cristo Jesus. Acreditando em Cristo, estamos tornando válido para a nossa vida o perdão que Deus conquistou com a sua obra através do sacrifício de Jesus. Podemos assim ter a certeza da salvação e da vida eterna, não por nós mesmos, mas por aquilo que Cristo conquistou por nós. Chegamos ao final deste estudo de hoje. Que Deus possa abençoar o seu coração, abençoar a sua vida, para que você desfrute deste maravilhoso presente, o perdão dos pecados que Deus traz para mim e para você. Amém.